Olá, tudo bem? Sou Amanda, psicóloga, e hoje nós vamos estar falando aqui sobre medo e insegurança na infância. E eu queria começar esse vídeo fazendo uma pergunta. Você já sentiu algum medo na sua infância? Você já teve algum medo específico? Escreva aqui nos comentários, eu quero saber qual medo que você teve. Todos nós já tivemos algum tipo de medo. Eu, por exemplo, tinha medo de lagartixa. Embora eu morasse na roça e lá tinha muita lagartixa. Então eu tive que aprender a conviver com aquele medo. Mas é totalmente natural nós termos medo. O medo é natural do ser humano. E hoje nós vamos estar falando sobre isso. Então, o medo é uma resposta emocional a um perigo existente. E acaba protegendo o ser humano desse perigo. Se alguém se deparar com uma situação de perigo, o medo vai fazer com que aquela pessoa corra ou tenha algum tipo de reação para se proteger. Então, é totalmente natural. O medo, ele vem com conteúdo intelectual e com controle. E então, assim, o que quer dizer isso? Que quando você tem medo de algo, provavelmente aquilo ali estará dentro de um conteúdo intelectual. Por exemplo, uma cobra. Por que você tem medo de uma cobra? Porque a cobra é venenosa e a picada da cobra pode vir a causar um óbito. Então, automaticamente, por isso que você tem medo da cobra. E aquele medo vai fazer você correr e tudo mais, mas ele é controlado, tá? Então, assim, o medo, quando ele não é controlado, quando ele não tem explicação, né, quando não tem um conteúdo intelectual, ele automaticamente ele pode ser, né, algo ruim, né, fora do controle. Continuando. Sobre as crianças, né? As crianças também desenvolvem vários tipos de medo. E assim, a gente vai falar um pouco sobre o que desencadeia um medo na criança. Tem vários motivos, tá? Eu vou falar alguns aqui. E aí a gente depois vai falar sobre medos comuns que todas as crianças, a maioria das crianças tem em determinada idade. E existem outros medos que você vai perceber que se a criança não está naquelas idades ali e continua tendo determinados medos, esse medo ele pode ser algo tido como fora da normalidade, né? E aí tem que ser tratado, né? Tem que buscar ajuda. Então vamos lá. O que desencadeia o medo? Primeiro ponto, experiências pessoais. Por exemplo, uma criança que em determinado momento ela presenciou ou ela estava em um carro em que teve um acidente e aquilo ali veio um barulho muito grande. Então ela pode, a partir daquele momento, desencadear um medo de barulhos. A criança que em alguns momentos da vida dela ela presenciou os pais brigando, gritando, isso também pode gerar um medo do barulho. Então, essas situações, né, que a criança pode enfrentar, pode vir a desenvolver um medo. Que esse medo, ele provavelmente pode vir a virar uma fobia e pode ser que tenha que ser tratado. Informações de adultos e crianças maiores. Então, assim, às vezes adulto está conversando perto da criança, contando uma história de algo que traga medo. Ou assim, uma criança conta uma história de algo que traga medo. Eu lembro assim, que na minha infância a minha avó ela contava a história de lobisomem, porque, né, como eu falei, eu morava na roça, né? Então, morou ou mora na roça aí, escreve aí nos comentários. Eu já ouvi história de lobisomem. Eu já ouvi história de lobisomem. E eu tinha muito medo de lobisomem. E eu nunca tinha visto um lobisomem. E eu acredito que o lobisomem nem existia, mas eu tinha medo. Então, assim, essa história contada por um adulto leva, né, a criança a desenvolver esse determinado medo. Educar por meio do medo. Ou, né, ameaças, né, que tragam medo. O que quer dizer isso? Às vezes os pais falam, olha, cuidado com o velho do saco. Quem nunca ouviu isso, né? Cuidado com o velho do saco. Então, assim, a criança tá fazendo alguma coisa, os pais, para evitar que a criança continue, cuidado com o velho do saco, eu vou chamar o velho do saco. O que isso pode desenvolver? Medo de pessoas idosas, né? E aí a criança também, não vai pro escuro, que o escuro tem bicho, né? Para evitar que a criança vá em determinado lugar. O que você vai desenvolver? Medo do escuro.
embora toda criança tenha uma fase que ela tenha medo de escuro, mas talvez essa fala pode desencadear, né, um medo ainda maior, ou quem sabe até uma fobia. Qual a diferença de medo e fobia, né, que é importante falar? O medo, como eu falei, é uma sensação fisiológica natural do organismo. A fobia, ela já é algo específico, já é né, considerado um transtorno relacionado à ansiedade. Ela é específica, não? Por exemplo, o que quer dizer isso? Fobia de andar no elevador. Ela é específica de algo. E aquele algo ali traz uma ansiedade absurda na pessoa. A pessoa tem crises de ansiedade, né? Quando ela pensa em estar na frente daquele tipo de situação ou objeto. Então, isso é uma fobia, diferente do medo, tá? O que mais que pode desencadear o medo? A advertência da mãe, né, do pai de algo. E aí o exemplo que eu coloquei aqui, né, a mãe falar sempre pra ter uma filha mulher e ela sempre fala, homem nenhum presta. Aí a criança, né, ela vai crescer ali com aquela ideia de que os meninos não prestam, e aí ela vai virar adolescente achando que homem nenhum presta e mulher continuar com esse mesmo pensamento. Então, as mães têm que tomar muito cuidado com essas falas e os pais também, né? Coisas que falam e que pode trazer algum tipo de medo. Exemplo, os pais que têm algum tipo de fobia específica ou um medo muito grande de algo, há uma tendência grande a criança também ter esse determinado medo. Então, o que eu aconselho se os pais veem, né, se você, pai e mãe que está assistindo o vídeo aí, perceber que tem determinado medo, você precisa tratar para que os seus filhos não sofram com esse mesmo medo, tá? E aí eu vou falar aqui alguns medos comuns e esperados na infância. Então, assim, cada criança, ela vai... Claro que isso não é obrigatório, né? Nem toda criança vai sentir isso daqui, mas... É constatado através de números, de estudo, que a maioria das crianças tem esse tipo de medo. Eu vou falar alguns aqui. Até 6 meses, medo de barulhos muito altos. Então, assim, a criança ela pode, né, até 6 meses, ter esse tipo de medo, até por causa de sensibilidade auditiva e tudo mais. De 7 a 11 de 7 a 11 meses, medo de pessoas estranhas e de alturas, ou de pessoas altas, né? Então existe esse medo relacionado à cidade. 2 anos, medo de médico, medo de trovões, de objetos muito grandes e de criaturas imaginárias. Então, assim, esses medos são comuns nessa idade de 2 anos. De 3 a 4 anos, medo de palhaços, de pessoas fantasiadas, de escuro. Então, 3 a 4 anos é muito comum a criança ter medo de escuro, de insetos, de monstro e de ficar sozinho. Com 5 anos, medo de mais concretos, como medo de ladrão, medo de cachorro, medo de perder os pais. E com 7 anos, medo de fantasmas, de tempestade, de dormir sozinho e de que algo ruim aconteça com os pais. Como ajudar a criança a superar esses medos? O que você, pai, mãe responsável, pode fazer para ajudar? Primeiro ponto, tenha empatia. Entenda que todos nós sentimos medo. Você, em algum momento, quando criança, sentiu medo. Então, você precisa, né? A gente precisa se colocar no lugar do outro, né? Daquela criança e entender que aquele medo é natural, né? E que vai passar. Então, não julgue ou discrimine a criança, né? Então, o fato dos pais ficarem falando, você tem que ser homem, você tem que enfrentar o seu medo e tudo mais, e obrigar a criança a enfrentar aquilo ali, isso pode gerar algo pior, pode gerar ansiedade, frustração, autoestima baixa, várias coisas ruins. Então, entenda, se coloca no lugar, ajude ele a enfrentar aquele medo aos poucos, tá? Terceiro, procure inserir aos poucos o objeto que dá medo e vá conversando com a criança. Então, o que você percebe que existe um medo de algo, você pode conversar sobre aquilo, né? Uma vez eu já fiz isso com uma criança que tinha medo de um determinado inseto. E aí a gente começou desenhando aquele inseto. Aí depois a gente contou uma história engraçada sobre aquele inseto. E aí depois a gente imaginou aquele inseto no ambiente que a gente estava, o que poderia acontecer. Lógico que o medo dela era irracional, porque o inseto ele não representava nenhum tipo de perigo, né?
E aí depois a gente, né, foi trabalhando para que aquela criança tivesse contato com o inseto. Mas isso é aos poucos, tem que tomar muito cuidado para isso não gerar um estresse, uma ansiedade ainda maior na criança. Se você perceber que o medo está fora do normal ou que você não consegue lidar com aquele medo da criança, encaminhe ela para um psicólogo, leve a um psicólogo que ele vai ter estratégias, técnicas para trabalhar isso na criança. E o diálogo sobre o que está causando medo é muito importante. Conversar sobre aquilo que está causando medo. A criança tem medo escuro, mas o que traz medo no escuro? O que você acha que pode acontecer, né? E tal. Então, assim, conversar sobre isso também é muito importante, tá bom? Deixa aí seus comentários, curte se você gostou do vídeo. Espero ter ajudado e até a próxima.